Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, de maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, e sem calar quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Dá-me tempo de acertar nossas distâncias. Fernando Pessoa. Sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei, você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Não te esquecerei, você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer
sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para Sintonia Redentorista. Comunicando. Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista. Prezado ouvinte da Rádio Educadora, bom dia, salve Maria, que bom, juntos novamente no Sintonia Redentorista, este encontro de todos os domingos. A minha saudação a você que sempre nos acompanha. E não podemos esquecer dos amigos evangelizadores da Rádio Educadora. Você ainda não faz parte? Entre em contato conosco, colabore, porque quem ajuda a pregação tem merecimentos de pregador. Estamos iniciando o mês de junho, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A você que é zelador ou zeladora do apostolado da oração, os nossos parabéns. Ontem foi o dia do Imaculado Coração de Maria. E dia 12 é o dia dos namorados. Dia 13, dia de Santo Antônio. No dia 24 celebramos o nascimento de São João Batista. E no dia 29, São Pedro e São Paulo. É o mês das canjicas, dos caldos, das festas juninas, mas o nosso Arraiar do Bastião será no primeiro final de semana do mês de junho. Então, vai se preparando. E para nos animar nesse início do mês de junho, mais uma linda canção.
Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. E agora um trecho da exortação apostólica sinodal do Papa Francisco, Alegria do Amor. Diz o Papa Francisco: com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa, esperança ativa. A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em 1001 maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. E hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.
a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Prezado ouvinte do Sintonia Redentorista, o evangelista começa dizendo
que Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Naim era uma aldeia insignificante da Galileia, lugar pobre, onde a vida era muito dura. Jesus estava sempre ao lado dos mais pobres. Jesus, chegando a Naim, com os discípulos e uma grande multidão, se depara também com uma multidão que levava um defunto. Era o filho único de uma viúva. Ao vê-la, Jesus sentiu compaixão daquela pobre viúva. O termo compaixão significa sofrer com o outro, participar de seu sofrimento. Jesus toma a iniciativa e dirige a palavra: não chores. Jesus é aquele que sofre conosco, não nos abandona, não nos deixa no desamparo. E Jesus quebra o preconceito, o medo que exclui o outro, aproxima, toca o caixão. Isto era contrário à lei e ao costume, porque havia a concepção de que o morto transmitia impureza. No entanto, é Jesus que irradia vida ao jovem morto. Ele diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o evangelista narra que o que estava morto sentou-se e começou a falar. Este jovem agora está livre. Ele se assenta, ele pode falar, pode se expressar. Tem voz, tem vez. E o pranto daquela viúva é transformado num belo sorriso. Todos ficaram com muito medo, mas chegaram a uma bela profissão de fé. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O grande anúncio, a grande mensagem, a novidade não foi adiar a morte daquele jovem, mas que a morte foi vencida, porque Jesus é o Senhor da vida. E como cristãos, temos que lutar contra toda estrutura que tira o brilho da vida dos mais frágeis. A injustiça, o egoísmo, a corrupção são mecanismos geradores de morte. E o cristão não pode ficar de braços cruzados diante deles. É preciso, a exemplo de Jesus, tomar uma atitude de profeta e lutar contra toda injustiça e opressão. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. A vida com arte. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje temos a alegria de ter no estúdio do Sintonia Redentorista a presença do irmão Agemiro Herculano de Mello, missionário redentorista que atualmente está residindo na comunidade Santo Afonso, no Rio de Janeiro, lá na igreja Santo Afonso. Irmão Agemiro, bom dia, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Bom dia, Padre Américo, é um prazer estar falando com você na Sintonia Redentorista. Oi, irmão Agemiro, eu gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho da sua história, onde você nasceu, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo. Eu nasci no leste de Minas, aí bem pertinho aqui
Fabriciano, né? Aqui já é leste de Minas. É nessa região, né? Nessa região. O município é Galileia, bem próximo aqui no Vale do Rio Doce. Meus pais moram na roça até hoje, né? Mas eles moram em outro lugar. Mas eu nasci nesse município Galileia. Eu sou uma família de 9 irmãos. Sim, agora a sua família está morando em Ferrugina, município de Conselheiro Pena. Ei, que beleza! Eu já tive a oportunidade de conhecer lá a sua terra onde você está morando, sua família, né? Então até aproveito para mandar um grande abraço para todos os seus familiares, viu? Obrigado. Irmão Admiro, antes de você entrar para o seminário, você já tinha o desejo de ser um religioso, se consagrar a Deus? Como que foi assim a sua história vocacional? Eu desde criança, eu lembro que eu estava no primário ainda, eu falava que queria ser padre. Aí queria ser padre e tal, depois eu mudei de um lugar para outro lugar mais no interior também. Eu queria ir para o exército. Sim. Mas depois aquele desejo de ser padre sempre vinha na minha mente, Mas o tempo foi passando, e eu peguei maioridade, passou muitas coisas na vida, né? Sim. E eu conversando com um colega da região, lá já é município de Conselheiro Pena, e nós trabalhávamos na pastoral da paróquia, eu era pregador na celebração da palavra, fazia muitos cursinhos, dava cursos nas roças, e eu conversando com ele assim, eu gostaria de ir, mas acho que a minha idade já passou. Eu falei assim, que é isso, rapaz, eu tenho sou mais velho que você e já estou estudando, eu consegui ir para o seminário, sei que você tem desejo, vai. Desse dia para cá eu comecei a procurar um seminário e conversei com o meu pároco, ele não resolveu nada, liguei para algum seminário, mas não tive resposta. Sim. Aí, vendo a propaganda da Rádio Aparecida, que lá em casa a Rádio Aparecida era o primeiro lugar no Ibope. Aí, vendo a propaganda da Rádio Aparecida, eu comecei a pedir para minha irmã assim, pega o endereço do secretariado vocacional de Aparecida que eu vou escrever. Aí um belo dia ela me entregou o endereço, eu escrevi para lá contando a minha história, e quando eu recebi a notícia do padre Dalto, que era do secretariado vocacional da época. Isso, formador lá na vocacional Santo Afonso. Exato. De Juiz de Fora. Exatamente. Sim. Aí eu vim conhecer Juiz de Fora. E o curioso é que eu queria ser padre. E quando eu cheguei aqui, que nós ficamos conhecendo, ele apresentou São Geraldo pra gente, aquilo me chamou a atenção. Tocou. Você. Exatamente. A história e a vida de São Geraldo Magela. Exatamente. Aí, daí em 88, eu fiz esse encontro, outubro de 88, e eu sei que em 89, dia 12 de fevereiro, inclusive era meu aniversário, eu estava chegando para o seminário. No dia do seu aniversário, você chegando para o seminário. Exatamente. Muito interessante, né? E, irmão Admiro, da vida de São Geraldo, né? Que São Geraldo, ele não foi padre, irmão, então ele é o padroeiro, inspirador de todos os irmãos. O que você mais admira da vida de São Geraldo? Porque ele tem uma história belíssima, um santo muito amado, conhecido pelo povo. Mas assim, o que te chama mais atenção da vida de São Geraldo? A simplicidade, o seu jeito de ser, naquela fragilidade que ele tinha, doente, né? Morreu aos 29 anos, na fragilidade que ele tem, aquela força de vontade que ele tinha, isso me chamou muita atenção, né? A perseverança dele com a vida religiosa, com a entrega total a Deus, isso me chamou muita atenção na época. Interessante. Irmão Admiro, aquela fase de deixar a família, né? A sua cidade natal, seus amigos, para entrar para o seminário, foi difícil? Porque geralmente é difícil, né? Foi difícil, você sair de casa, foi difícil, ao mesmo tempo foi uma coisa que eu já estava acostumado, eu já tinha um tempo fora de casa, mas quando você vai para um lugar mais distante, né, igual Juiz de Fora, que eu fui de lá de casa até Juiz de Fora, 9 horas, 10 horas de viagem. Quer dizer, para mim eu vim, mas pensando muito na minha família, e isso foi muito difícil. Eu acho que foi mais difícil foi para minha mãe, porque naquela época ela tinha um filho
nos Estados Unidos e o outro filho preso no México para ir para os Estados Unidos. Ele estava indo clandestino. Sim. E eu no seminário. Não é fácil, né? Ô, irmão Jimmy, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós retornamos com o nosso diálogo. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora. Sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que... Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. Hoje nós estamos conversando com o irmão Edmiro, missionário redentorista, que atualmente trabalha na igreja Santo Afonso, no Rio de Janeiro. Irmão Edmiro, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, depois que você se tornou irmão, ingressou na congregação redentorista, quais foram os lugares que você passou, o trabalho que você exerceu na província do Rio até aqui? Como eu já disse, quando eu cheguei no seminário da Floresta, né, nosso famoso seminário da Floresta, eu cheguei no dia 12 de fevereiro de 89. Sim. Essa primeira casa que eu morei 2 anos nessa casa. Aí como formando ainda. Como formando ainda. Sim. Aí com a comunidade vocacional mudou para Curvelo. Eu fiquei lá quase 1 ano em Curvelo, depois a gente voltou para Juiz de Fora de novo, fiquei uns 3 ou 4 meses na comunidade vocacional São Clemente. E antes disso, né, depois disso, aliás, eu fiz o ano expresso na Igreja da Glória, e depois eu fui para Coronel Fabriciano fazer um noviciado. Terminando o noviciado lá em 93, aí foi transferido para o Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, voltei para Juiz de Fora de novo na comunidade vocacional Santo Afonso, seminarista 2º grau, né, está preparando para entrar na filosofia, e eu fiquei 3 anos. Voltei para o Rio de Janeiro de novo,
fiquei 6 anos no Rio, na comunidade Santo Afonso, no Rio de Janeiro, fiquei 6 anos seguidos. Aí voltei para Juiz de Fora, para Santo Afonso de novo, fiquei mais 5 anos com o Padre Américo, né? Aí daí eu voltei, saí de lá, fiquei 1 ano na Igreja da Glória, trabalhando como econômico, e nesse 1 ano eu fui transferido para Frei Gaspar, no nordeste de Minas, perto de Teoflotone, fiquei 3 anos por lá. E ultimamente, como o Padre Américo já disse antes, voltei para o Rio de Janeiro e já tem 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses que estou no Rio de Janeiro. Essas são as comunidades que eu tenho passado até hoje. É uma longa história, viu, irmão Admiro? Irmão Admiro, lá no Rio de Janeiro agora, qual que é o seu trabalho, assim, especificamente, além, né, de compor a comunidade redentorista, a vida religiosa, os trabalhos que você faz lá? O meu trabalho é mais na administração da casa, né? A questão de funcionário, a questão de compras, a questão de pagamentos, recebimento. E até uns 2 meses atrás, um mês e pouco atrás, a gente estava com a obra social. Nesse momento, ela estava dando ajuda na obra social também, junto ao Padre Maico, do qual ele foi embora para Roma. Sim. E esse ano a gente estava encerrando a obra. Mas eu estou trabalhando na comunidade redentorista, no Convento de Santo Afonso, no Rio de Janeiro, como administrador da casa, de todo o processo que envolve uma pequena empresa, né? É cuidar dos funcionários, é cuidar da alimentação da comunidade, manutenção da casa, essas coisas todas que faz parte de uma casa a ser administrada. Sim. Irmão Admiro, olha, é uma alegria muito grande receber você no Sintonia Redentorista. Sua presença nos alegra muito, mas infelizmente estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes, aqueles que nos acompanham nas suas casas. Muitos estão às vezes doentes, idosos, ou aí estão trabalhando, estão com o radinho ligado. Uma mensagem para esse povo de Deus. Esse povo de Deus merece todo o nosso carinho, nosso apoio. A mensagem é de que seja ter mais esperança. Acredita naquele que é um santo que nos dá muita coragem, muita vontade de viver, que é São Geraldo. Esse é o nosso santo que acompanha a gente no dia a dia. Essa grande mensagem: acredita em São Geraldo, acredita no seu poder, no seu poder de aglomerar pessoas, de ajudar as pessoas, esse santo padroeiro dos irmãos. Que aqueles doentes de São Geraldo possa também amparar, cuidar de cada um daqueles que estão precisando da sua ajuda e precisando da presença nossa também, principalmente redentorista, do qual nós somos missionários. Admiro, muito obrigado pela sua presença e com certeza vou contar com você em outros momentos aqui no Sintonia Redentorista. Pois é, Padre Américo, foi um prazer, né, dar uma entrevista para você. E eu acho assim, o nosso trabalho, né, não é puxar a sardinha, o nosso trabalho tem que ser assim, propagar a boa nova de Deus, propagar essa alegria de estar presente aqui. Para mim foi muito bom, principalmente você, né, que foi meu colega de noviciado, de SPES, né? SPES, e obrigado, de trabalho também lá na Santa Afonso, né? 5 anos formando os futuros redentoristas. Um abraço, irmão, felicidades. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Estimado ouvinte da Rádio Educadora, hoje no Sintonia com a Fé
nós temos a presença do missionário redentorista, Padre Anderson Trevesoli. Ele trabalha no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campos dos Goitacazes. Olá, queridos ouvintes do programa Sintonia Redentorista, da Rádio Educadora. Querido Padre Américo, superior provincial da província do Rio de Janeiro e apresentador desse programa, é com muita alegria que eu venho falar um pouquinho com vocês a respeito da história do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Ainda estamos vivenciando o ano jubilar. Foi no ano passado, no dia 27 de junho, que o nosso superior-geral dos Redentoristas, Padre Michael Brel, proclamou oficialmente aberto o ano jubilar em cerimônia realizada lá em Roma, no dia 27 de junho, na igreja de Santo Afonso, onde se encontra o ícone original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ano jubilar celebra, pois, os 150 anos desde que Papa Pio IX deu o famoso quadro formalmente aos redentoristas com a seguinte ordem: deixe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conhecida no mundo inteiro. Isso aconteceu no ano de 1866. De lá para cá, os redentoristas tomaram como missão o anúncio, a divulgação do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro em todas as suas missões, paróquias, santuários e obras. E hoje nós temos devotos em 110 países do mundo. O ícone, ele tem uma preciosidade muito grande porque ele é muito mais do que um quadro, do que uma obra de arte ou do que um quadro que tem um valor comercial. Ele tem, na verdade, vários significados sagrados e assim leva o observador à contemplação e à oração. Padre Lourenço, americano, que hoje trabalha na província de Campo Grande, aqui no Brasil, ele diz de modo muito bonito da seguinte forma: o ícone religioso tem a finalidade de levar a pessoa a contemplar o mistério de Deus. Não é um simples enfeite de altar. É como uma janela, e aqui eu acho muito bonito, querido ouvinte, como uma janela do céu aberta para a pessoa que reza, levando a pessoa a contemplar a face de Jesus Cristo, de Nossa Senhora ou de um santo pintado numa madeira. Por isso o ícone é a janela do céu aberta para a pessoa contemplar a eternidade e a bondade de Deus em Cristo Jesus. Esse é o significado do ícone. Para nós, que somos missionários redentoristas, para você que participa da paróquia de São Sebastião, para você que acompanha pela televisão a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você consegue entender a grandeza teológica do ícone quando contemplar os sinais, as cores, os detalhes do olhar da mãe, os detalhes do Cristo, os detalhes da mão, não é mesmo? Isso a gente vai falar num outro programa. Hoje eu queria continuar falando com você então sobre a história do ícone que é tão importante para nós, o ícone que tem essa força evangelizadora. Pois bem, foi com o nome de Mãe do Perpétuo Socorro que o Papa Pio IX, como eu já disse, quis que os redentoristas tornassem conhecido o ícone de Nossa Senhora. É uma tradição antiga, lá do século XVI, que vem narrar para nós que houve um comerciante da ilha de Creta, na Grécia, que roubou em uma igreja um quadro da Virgem que fazia muitos milagres. Um quadro precioso, com pedras preciosas, detalhes em ouro, aos olhos de um mercador, aos olhos de um ladrão, com perdão da palavra, somente esse valor. Pois bem, eles então prepararam toda uma viagem para levar esse quadro até Roma. Só que durante o percurso, uma terrível tempestade teria então acometido aquela embarcação. Mas a graça de Deus e a Virgem, o navio conseguiu chegar ao porto desejado. Tem uma história, eu acho bonita, que conta que no meio da tempestade, o líder da embarcação pegou então o ícone e o colocou no mastro central do navio. Ele teve fé, temor de Deus, e ele pediu que ele e toda a sua tripulação pudesse ser salva. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram chegar até o porto, sãos e salvos. Um ano depois, esse comerciante estava em Roma com o quadro, ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Ele adoeceu, gravemente, procurou acolhida na casa de um amigo.
Na hora da sua morte, ele contou esse segredo do quadro e pediu que esse quadro fosse devolvido a uma igreja. O amigo prometeu que ia fazer isso. Mas o amigo também morreu sem conseguir cumprir a promessa porque a sua esposa não conseguia se desprender do quadro. Veja bem, um quadro bonito e um quadro caro. Somente mais tarde, houve então, segundo a história, uma manifestação da Santíssima Virgem que aparece a uma menina de mais ou menos 6 anos, filha daquela família de Roma que estava em posse então do ícone. E essa criança teve então uma visão, um encontro com Nossa Senhora que teria pedido que ela avisasse a sua mãe, portanto, que o quadro de Santa Maria do Perpétuo Socorro deveria ser colocado numa igreja dedicada a São Mateus, localizada entre as igrejas de Santa Maria Maior e São João de Latrão. E foi assim que aconteceu. No entanto, anos depois veio uma guerra e com ela a destruição quase total da igreja e do mosteiro dos Agostinianos. Em 1798, então, os agostinianos que cuidavam do local mudaram-se para uma igreja perto dali e levaram com eles o quadro. Mas, em janeiro de 1855, os redentoristas compraram em Roma essa residência que era chamada de Villa Caserta. Seria a casa central da congregação missionária que já estava implantada na Europa Ocidental e na América do Norte. Justamente naquela área encontravam-se as ruínas da igreja de São Mateus, destruída pela guerra. Os redentoristas, então, buscaram saber da história e foram até chegar ao ponto de solicitar a devolução do quadro para este lugar, para esta igreja, onde os redentoristas construíram a igreja de Santo Afonso. E foi assim que se deu. O quadro, então, foi entregue aos redentoristas e o Papa Pio IX determinou que o quadro voltasse para esse lugar, da aparição da Santíssima Virgem, e disse ao superior geral dos redentoristas: façam-na conhecida no mundo inteiro. E é isso. O ícone quadro original está na igreja de Santo Afonso, em Roma, na Avenida Merulana. E aqui, mais perto de você, nós temos o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campos dos Goitacazes, de onde eu falo agora e onde eu moro, onde nós temos novena, onde nós temos um povo que é devoto e que usa da janela do céu, ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, para contemplar a eternidade e a bondade de Deus em Cristo Jesus. É assim, meu irmão e minha irmã, então, que eu me despeço de você, fazendo votos de que quando você contemplar um ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, uma janela para o céu se abra para você e para a sua família. Quis falar um pouquinho com você então hoje sobre a história do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Espero voltar no próximo programa falando com você sobre o ícone em seus detalhes. Um grande abraço e até a próxima. Atenda o chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista, a escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer em muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 34 94 45 19 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Se ouvires a voz do vento. No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. A decisão é tua. Jovem, a Congregação Redentorista foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732 para evangelizar os pobres e mais abandonados. Hoje, os missionários redentoristas, padres e irmãos, estão presentes no mundo inteiro, trabalhando nas missões populares inseridas, nos santuários e nas paróquias, nas casas de retiros e nos centros de formação e nos diversos meios de comunicação social. Você já pensou na sua vocação? Quem sabe o Senhor pode estar lhe chamando para ser um missionário redentorista. Não tenha receio. Procure os missionários redentoristas
E você encontrará padres, irmãos, seminaristas e profissionais da área da psicologia que lhe ajudarão a fazer um discernimento sério e profundo. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Atenda ao chamado em seu coração, venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer. Muitas vidas. Venha seguir o Redentor. Seja um missionário redentorista. Secretariado Vocacional, Bairro Planalto, Belo Horizonte. 31 3494 4519 ou acesse vocacionalredentorista.com.br. Missionário redentorista. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Prezado ouvinte da Rádio Educadora, do Sintonia Redentorista, o mês de junho é também o mês de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A sua festa é celebrada no dia 27 de junho. Por isso, neste momento mariano, rezemos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, os nossos corações estão cheios de confiança em vós. Por esse nome que tendes,
Ei-nos, pois, aos vossos pés. Aqui vimos expor-vos todas as necessidades de nossa vida e pedir-vos uma santa morte. Dignai-vos escutar-nos, ó Mãe. Nós vos imploramos que em todos os nossos pensamentos, ações e palavras, vinde em nosso socorro, ó Mãe carinhosa. Se a doença enfraquecer o nosso corpo e abater nossa vontade, se o pesar e a tristeza se apoderarem de nós, vinde em nosso socorro, ó Mãe carinhosa. Quando nos aproximarmos da morte e entrarmos em agonia, vinde em nosso socorro, ó Mãe carinhosa. Prezado ouvinte do Sintonia Redentorista, estamos encerrando mais um programa. Fique com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e até o próximo domingo, se Deus quiser. A estrada da vida, tua gente sofrida em busca do amor percorre diversos caminhos de cravos, espinhos, de luta e de dor. Em ti nossa gente confia e em romaria vem te contemplar. Mãezinha, consolo dos crentes, ensina essa gente a Jesus adorar. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti recorro, vem, ó Mãe, me valer. Nosso eterno auxílio, vem nos dar o teu filho. Mãe, vem nos socorrer. Refúgio do fraco, do pobre, do rico, do nobre, de todo que crê. Conforto na dor, na aflição de todo irmão que a ti recorrer. A nossa família abençoa e a toda pessoa que busca Jesus. A igreja caminha em teus braços, seguindo os passos da divina luz. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti recorro, vem, ó Mãe, me valer. Mãe, nosso eterno auxílio, vem nos dar o teu filho. Mãe, vem nos socorrer. A ti consagramos nossa alma, tua paz nos acalma, dá força e vigor. Coração, voz, boca, ouvidos e nossos sentidos consagra com amor. Protege o pequeno carente, o deficiente, o sem terra, o sem lar. Aos que estão à margem da vida, mãezinha querida, ó vem consolar. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti recorro, vem, ó Mãe, me valer.
vem nos dar o teu filho. Mãe, vem nos socorrer. Vem nos dar o teu filho. Mãe, vem nos socorrer. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.